mais pessoas chegarem, fique bem à vontade. Tá. Acho que já iniciou, né? Podemos começar, então. Bom dia. Vou começar, então. Bom dia para todos, todas que estão assistindo a essa palestra, não é? Que é promovida pelo Sind Itamaraty. É, um momento, uma oportunidade para apresentar para todos os filiados a pesquisa que foi realizada, começou ano passado e foi concluída esse ano, foi apresentada no Congresso em maio, e aí a direção me fez esse convite para que eu apresentasse a pesquisa hoje para vocês. É a pesquisa que nós desenvolvemos com o apoio da Universidade de Brasília, e foi uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos sobre Trabalho, que eu coordeno, e eu vou, então, apresentar um pouco dos resultados e um pouco do modelo teórico que sustenta, não é? Que fundamenta os dados que nós coletamos nessa pesquisa. Vale também dizer que houve uma participação ativa, não é? Da direção, da equipe, no caso da Eliane Cesário também, que é da assessoria jurídica. Então, nós discutimos muito o instrumento e os dados com a Ivana, com a Gabriela, enfim, com a própria Eliane. Então, foi bastante em parceria, não é, que nós desenvolvemos essa pesquisa. E aí eu vou começar falando um pouco de alguns pressupostos teóricos que nos levaram a construir esse modelo. Então, o título, o nome do modelo que nós demos para essa pesquisa do Sind Itamaraty, nós chamamos de Protocolo de Atos de Violência no Trabalho do Ministério das Relações Exteriores. Esses atos de violência, então, eles têm como fundamento teórico um primeiro pressuposto de que a violência no trabalho ela é estrutural, ela é histórica, ela é social e ela é política. Então, nós não trabalhamos com um modelo de que a violência é algo interpessoal, que é algo que diz respeito às relações entre as pessoas ou entre os trabalhadores, sem ser considerado as dimensões sociopolíticas, econômicas e estruturais da violência. Um outro paradigma que nós usamos para esse modelo sobre a violência no trabalho é o paradigma de que existe uma lógica de colonização que é veiculada pelo discurso e pelas práticas de gestão como forma e um modo de reprodução do próprio capital e de um modelo antropológico do neoliberalismo que produz efeitos diretos sobre os atos de violência praticados no trabalho. Um outro pressuposto é que os modelos de gestão que são hoje instituídos no serviço público, mas largamente em várias instituições, mas especificamente no serviço público, tem sido um modelo produtor de muitas patologias. E nós temos estudado a patologia da indiferença, a normopatia, a hiperconexão, a melancolização, como patologias produzidas por esse modelo de gestão e que produzem, de alguma forma, laços sociais e uma subjetividade que levam a esses atos de violência. Então, muitas vezes as pessoas exercem esses atos de violência sem se dar conta que estão exercendo, em função de estarem engendradas, enfim, inseridas nessa rede que o próprio modelo de gestão, muitas vezes por uma gestão muito controladora ou uma hipervigilância, produz esses efeitos nesses laços sociais.
E um terceiro pressuposto é que esses modelos também, eles promovem muitas promessas de que nós temos chamado nos nossos estudos do canto da sereia, promessas de que o trabalhador vai ter ganhos caso ele faça algo que muitas vezes não é o que ele quer fazer ou é eticamente inconsistente, mas que existe um discurso que diz que se ele fizer ou tomar essa atitude, muitas vezes é atitude violenta, ele vai conseguir determinados privilégios ou determinadas formas de proteção ou determinados ou determinados crescimentos na carreira ou outros tipos de compensação. E muitas vezes esse canto também de sereia, ele vai produzir uma banalização do sofrimento. Além de criar muito ideologias do possível, da perfeição, culto ao narcisismo, o mito da felicidade e de que tudo que é normal é saudável. Então, esses são elementos que são veiculados muitas vezes pelo discurso que faz com que o trabalhador se engaje numa proposta de uma gestão pela violência. E, além disso, existe, e aí eu já agora falando de uma forma mais direta do resultado da pesquisa que nós fizemos com a categoria, o que aparece muito forte é a questão da humilhação, ao ponto de que talvez a gente até possa dizer, é possível dizer a partir dos dados, que existe uma gestão pela humilhação e que essa humilhação ela é legitimada, ela é normalizada, e o próprio uso abusivo do poder, que faz parte dessa lógica colonizadora, escravista, do superior e do inferior, tende a banalizar esses atos de violência, o que muitas vezes é problemático para identificá-los. Muitas vezes é problemático também para as pessoas responderem e falar sobre eles, porque é como se eles estivessem naturalizados historicamente no cotidiano, no dia a dia, e sendo legitimados muitas vezes por esses modelos de gestão. Então, a gente pode dizer, do ponto de vista teórico, que esse discurso e essas práticas, elas sustentam, de alguma forma, uma lógica perversa da tirania do igual. Aqui é outro elemento que eu gostaria já de destacar, adiantando um pouco, que apareceu fortemente na pesquisa, é que os trabalhadores, ou as pessoas, mas os trabalhadores que sofrem mais atos de violência são os negros e as mulheres. Então, existe uma cultura da tirania do igual, ou seja, tudo que é diferente tende a ser discriminado, excluído, destruído, destituído dos espaços democráticos. Então, se não existe o mesmo pensamento, um pensamento único, e uma única forma de se encontrar soluções para todos os problemas, e principalmente não existir uma identidade quase que ideológica, num certo sentido, e é ideológica porque é um conjunto, não é, de verdades que são ali preconizadas, o que se diferenciar dessa ideologia, que nós também estudamos como uma estratégia de defesa ligada a essa ideologia, não é? A questão, por exemplo, da virilidade, da servidão voluntária, e da própria violência de alguma maneira, tudo que não for exatamente como se supõe que deve ser, ou como se quer que seja, estaria fora, não é, do discriminado, excluído, fora da ordem, não é, da convivência social. Então, essa tirania do idêntico, ela é muito perniciosa para todos os atos de violência que acontecem no trabalho. Além, evidentemente, do uso abusivo do poder, da assimetria do poder, da hierarquia assimétrica, do produtivismo,
da desqualificação do trabalho, opressão, vigilância, controle. Todos esses são elementos que produzem efeito nos atos de violência. Então, dito essa primeira parte da minha fala, que é mais ligada a pressupostos teóricos, ao modelo teórico que fundamentou a pesquisa, eu vou falar de forma mais específica agora da pesquisa em si e dos dados que nós encontramos na aplicação do instrumento, além de também explicar como foi que a gente construiu o instrumento e quais foram as técnicas de análise que nós usamos para os dados, né, que foram ali coletados. Então, a pesquisa teve um objetivo de instrumentalizar cientificamente os dirigentes sindicais do Sind Itamaraty para tentar elaborar ações de enfrentamento das situações de assédio moral, sexual e organizacional no Ministério, que são vivenciados, então, pelos servidores do Brasil e no exterior. Então, a proposta é instrumentalizar os dirigentes sindicais para esse enfrentamento, para a elaboração, discussão política, não é, dessas ações. E uma das ações é apresentar os dados da pesquisa, que é essa agora que está sendo realizada. Um outro objetivo é mapear esses atos de violência em relação aos grupos que têm maior risco, de modo a criar novos dispositivos institucionais e sindicais que garantam, né, os princípios democráticos e da convivência, da ética da convivência humana. O outro, então, bom, esses foram os objetivos, não é? Da pesquisa, fazer esse mapeamento dos grupos que estão mais em risco para que alguma ação mais a curto prazo seja implementada em relação a esses grupos, ações institucionais, e instrumentalizar a direção, os dirigentes sindicais para uma ação para o enfrentamento do assédio moral. Então, vale dizer que a nossa pesquisa é sobre atos de violência, não é sobre assédio moral. Assédio moral, ele vai estar vinculado a esses atos. Se existe uma frequência muito alta de práticas desses atos, é possível, muito possível, e com uma probabilidade alta, de que naquele ambiente situações de assédio moral se instituam, que práticas de assédio moral aconteçam. Então, essa pesquisa e esse instrumento, ele é um forte indicador de que o assédio pode estar existindo naquele ambiente de trabalho, naquele setor, com aquele grupo. E no caso da pesquisa, a prática de humilhação foi a que mais se destacou como um ato de violência, significando assim que é a base para uma situação de assédio moral, evidentemente, porque a humilhação envolve essa relação assimétrica que eu comentava. Bom, qual foi o método que nós usamos para fazer a pesquisa? Nós criamos esse protocolo de atos de violência no trabalho, foi construído e criado por nós, eu, o professor Emílio Facas, da Universidade de Brasília, e a equipe, né, do Sind Itamaraty. Nós criamos esse instrumento baseado num outro instrumento, que é o PROART, é o Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais, que foi aplicado em 2016, também na categoria, por esta mesma equipe. Então, fizemos, inspiradas nesse instrumento, até para tentar fazer algumas, não comparações no sentido estatístico, porque os instrumentos são diferentes, mas fazer algumas análises de tendência e de comportamento do que se passava em 2016 e do que se passa hoje no Ministério em relação à questão da violência. Então, eu vou falar mais no final o que é que mudou, o que é que não mudou em relação nesse tempo, em relação a essas práticas e as ações que estão sendo desenvolvidas. Então, o instrumento foi inspirado no PROART, que é um instrumento validado cientificamente desde 2013, foi aplicado
e os dados foram armazenados no nosso banco de dados. Então, foi muito garantido o sigilo e a confidencialidade dos dados. Nenhuma outra pessoa, além de eu mesma, o professor Emílio e mais 2 pessoas da equipe, tiveram acesso aos dados. Além disso, o instrumento era anônimo, então a gente manteve o sigilo, a confidencialidade e o anonimato. Isso é absolutamente garantido nessa pesquisa, que é algo que às vezes as pessoas ficam, né, se perguntando, então já adianto isso. Nós fizemos como análise estatísticas, para quem trabalha com estatística e entende um pouco mais, mas eu não vou aqui usar o tempo para explicar estatísticas. A gente usou as estatísticas descritivas, naturalmente, de média, desvio padrão, para ver o nível de dispersão, e usamos as estatísticas inferenciais, a análise fatorial do instrumento, para ver a fidedignidade e validade do instrumento, que foi alta, foi significativa. Nós usamos as análises de variância para identificar a variação de percepção dos fatores que nós propomos em relação aos grupos, para fazer o mapeamento dos grupos de risco, e nós fizemos a regressão, a técnica da regressão múltipla, para identificar quais são as variáveis que impactam mais em algumas outras variáveis para, de alguma forma, confirmar empiricamente o modelo teórico que a gente pressupôs quando criou o protocolo. Então, o protocolo final, já depois da análise fatorial, ele está composto de 3 escalas, e cada escala com fatores. Nós temos a primeira escala, que nós chamamos de práticas de gestão, com 2 fatores, as práticas individualistas e as práticas coletivistas. Adiantando que a maioria das pessoas que participaram da pesquisa, da amostra, percebem muito mais práticas individualistas do que coletivistas no Ministério. Então, isso já é um primeiro resultado que a gente pode dizer. Ou seja, ações podem ser feitas ou devem ser feitas para potencializar as práticas coletivistas, que foram percebidas por um grupo muito menor, menos de que 10%, para que essas práticas que foram percebidas possam ser amplificadas de modo que passem a predominar, considerando que, teoricamente, práticas de gestão mais coletivistas são mais promotoras da saúde e são mais protetivas em relação às situações de violência, que vão continuar, talvez, acontecendo em função da questão histórica, social, que eu falava, cultural, que vai exigir uma mudança da sociedade também em relação a essa questão da violência. Mas as práticas coletivistas protegem mais os trabalhadores, coíbe, protege e favorece mais o enfrentamento de questões mais estruturais ou históricas, como é o caso da violência. A segunda escala que nós trabalhamos foram as práticas de violência propriamente ditas, com 3 fatores. O fator humilhação, o fator intimidação e o fator discriminação. Isso foram os fatores que apareceram depois que nós criamos o instrumento, com vários itens, e a partir daí apareceram esses fatores. Bom, e a última escala é unifatorial, diz respeito aos indicadores de adoecimento, que eu já adianto que foram percebidos como muito altos. Então, existe um risco de adoecimento dos servidores do Ministério. Então, os indicadores, os sintomas de adoecimento foram percebidos em alto nível de significância, tanto em relação às médias, quanto em relação às variâncias, principalmente para o grupo, como eu dizia, das mulheres e também negros, mulheres e outros que eu vou dizer daqui adiante, mais na frente, quais seriam esses grupos. Então, como eu já tinha comentado, o mais
percebido é a gestão individualista, então vamos guardar o que foi avaliado como pior ou mais grave para ficar na nossa mente. Então, as práticas de gestão individualistas, que é ligada à centralização das decisões, centralização no gestor, então é um pouco egocentrada, é muito autocontrole, as pessoas não percebem os limites tanto de carga de trabalho, como limites em relação à convivência ética das relações humanas, e também um sistema disciplinar rigoroso, além do forte sistema burocrático. Então, tudo isso que eu acabei de mencionar faz parte do fator estilo individualista, que foi o mais percebido pela amostra na pesquisa. Então, as pessoas percebem e avaliam a gestão no Ministério a partir dessas características que eu falei agora. Do outro lado, uma gestão mais coletivista, onde exista relações de troca, onde exista a questão da preocupação com o bem-estar das pessoas, quando se busca a promoção, quando se tem flexibilidade, valorização, um espaço mais democrático de decisões, que é a gestão coletivista, foi percebido muito por uma percentual muito pequeno. Então, falando em números, 16% apenas perceberam que existe essa prática coletivista, enquanto que 58% perceberam que existe a prática individualista. Então, isso que eu estava dizendo, que seria interessante a instituição, Mari e o sindicato pensar quais foram essas práticas coletivistas percebidas e como amplificar para que ela neutralize um pouco as práticas individualistas. Por exemplo, a questão da hierarquia ser supervalorizada foi o item mais avaliado para a prática individualista. Depois, a ocupação de função estratégica de liderança é por questões pessoais e não por competência. Então, precisa de agir sobre isso. Isso não é legal. E o desvio de função é normalizado nessa instituição. Então, esses 3 elementos precisam de uma ação a curto prazo, eu diria. Então, imediatamente, que ações políticas, sindicais, institucionais podem ser feitas para que não haja esse desvio de função normalizado e para que as ocupações de cargos e funções sejam mais por competência do que por questões pessoais, e uma certa sair um pouco do glamour ou da supervalorização da hierarquia. A hierarquia é importante, mas ela não é tudo. E quando se está num cargo ou numa hierarquia, nós não somos os donos dos outros. Temos responsabilidades em relação às decisões, mas não somos os donos das pessoas. Então, é nessa linha. E as práticas coletivistas, mesmo que foram observadas muito no nível menor, apenas 16% da amostra, se algo for feito no sentido mais imediato, de curto prazo, para amplificar essas práticas, é exatamente oferecer oportunidades de ascensão iguais para todas as pessoas. Essa seria a grande, campanha que poderia ser feita para enfrentar esse tipo o estilo de gestão, que as oportunidades de ascensão sejam iguais e que haja um incentivo para buscar novos desafios e que seja valorizado a inovação e a criatividade dos servidores. Bom, em relação à prática de violência, nós tivemos como resultado a humilhação em primeiro lugar. Então, a gente pode, se a gente junta, o estilo individualista com a humilhação, isso, não é? Então, o estilo egocentrado e uma prática de violência, de humilhação, esse é o casamento perfeito que nos possibilita indicar uma gestão por humilhação. Uma gestão individualista por humilhação.
Primeira, primeira, primeiro elemento de diagnóstico que a pesquisa permite que a gente afirme, que a gente diga. Depois da humilhação, é terrível fazer ranking do que não é bom, mas a pesquisa também ela tem essa função. O segundo é a intimidação e depois, então, a discriminação. Então, as pessoas se sentem menos discriminadas, um pouco intimidadas e muito humilhadas. Então, a gente poderia falar nesses termos do que acontece dentro do tribunal, desculpa, gente, dentro do Ministério, que eu também faço pesquisa para tribunal, me atrapalhei agora, mas tudo é serviço público, né? E os resultados são muito semelhantes, viu? Por exemplo, a humilhação apareceu muito no Ministério. Já, por exemplo, a discriminação aparece muito em tribunal. Enquanto a intimidação aparece muito nos bancários, em relação à minha pesquisa com outras categorias profissionais. Então, no Ministério, a humilhação ganha, né? É campeã, no caso, infelizmente. Então, quais são os itens que foram mais fortemente avaliados em relação a essa humilhação? Precisar assumir função de outros colegas, fui exposto a uma carga de trabalho excessiva, ou que não era a minha própria carga de trabalho, e fui discriminado por ser de uma outra carreira. Esse dado, ele é um dado que se repete em relação à pesquisa de 2016. A pesquisa de 2016 aparece mais como atos negativos, foi outro instrumento que nós usamos, uma adaptação de uma escala da Suécia na época, agora nós estamos usando raiz, ou seja, uma escala que nós construímos para essa realidade, o que dá uma força, uma potência muito maior a essa pesquisa. Eu fiz as duas pesquisas, 2016, quer dizer, coordenei as duas, e essa 2024, e essa pesquisa desse momento, essa que eu estou apresentando agora, ela tem uma potência no sentido de que foi um instrumento criado a partir de instrumentos validados na literatura, mas a partir de uma realidade. Então, mais do que a pesquisa de 2016, que foram instrumentos teóricos e que podem ser aplicados em outros contextos. Esse foi mais direcionado ao contexto brasileiro, ao serviço público, a partir dos dados que nós coletamos na pesquisa qualitativa de 2016. Então, a pesquisa 2016, que foi muito mais completa que essa, mas essa mais potente em função de estar articulada com a realidade, ou seja, as duas têm um valor enorme para a gente poder debater, discutir dados e enfrentamentos e ação, cada uma com as suas particularidades. A pesquisa de 2016, por exemplo, foi mais completa porque teve o qualitativo. Então, foram feitos grupos focais e foram feitas entrevistas individuais com servidores do Ministério de vários lugares no planeta. De um planeta, porque foram vários fusos horários diferentes que a equipe teve que viver para poder atingir, não é, os servidores que estavam fora do Brasil. Então, a partir dessa análise qualitativa que nós fizemos em 2016, nós fizemos a proposta dos itens para essa pesquisa de 2024, na tentativa, aí sim acadêmica, de comprovar o nosso modelo empírico. Nós escutamos esses trabalhadores em 2016 e o que eles disseram transformamos em itens e aplicamos esses itens a uma grande amostra para verificar se esses itens eles continuavam aparecendo ou não. E eles continuaram aparecendo a partir das entrevistas qualitativas. Em relação às questões quantitativas, há diferenças porque realmente foram dois instrumentos diferentes. Então, ainda assim, os atos negativos que aparecem na pesquisa de 2016 diz respeito mais a uma discriminação de carreira, era isso que eu estava falando, do que propriamente a humilhação. Ou seja, isso continua e agora ainda tem a humilhação, ou seja, além de ter a discriminação em relação à carreira, existe também a humilhação como mais uma prática de violência que se acumulou ao longo desses quase 10 anos, né?
embora muitas ações foram feitas, eu vou falar delas daqui a pouco. Então, em relação aos índices de adoecimento, realmente foram bem altos, quase 30%. Professora, Professora, seu você, áudio. seu Tá áudio mudo. está bloqueado, está no mudo. Quem bloqueou? Será que na hora de aceitar aqui? Pronto, agora foi? Agora foi. Apareceu uma mensagem aqui, bloqueou de repente, gente. Ai, meu Deus. Agora Será tá ok. Agora tá ok. falei alguma coisa, alguém bloqueou. Então, tô brincando. Os sintomas que mais apareceram de uma forma muito significativa foi a ansiedade, as alterações de sono e menos energia e vitalidade. E esses dados confirmam um pouco também a pesquisa de 2016 sobre os riscos psicossociais, principalmente em relação a esse último item que eu comentei, menos energia e vitalidade, que na época foi pesquisado como desânimo. Então, o desânimo, que foi pesquisado em 2016, agora ele continua, de alguma forma, como menos energia e vitalidade, porque foi um item que nós criamos para essa pesquisa. Mas ele dá para ser comparado com a escala dos riscos psicossociais. Bom, esse dado é bastante alarmante, porque a ansiedade é percebida com uma média de 3,4, sendo que a escala é de 5 pontos. Então, para ser o fator, para ser o item ansiedade, isso é considerado como muito crítico, não é? Porque não é interessante que uma amostra, uma população revele ansiedade. A ansiedade, nós sabemos que está na base, assim como a alteração do sono, que tem articulação com a própria ansiedade, está na base de muitos adoecimentos, não é? Como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, o estresse, que está ligado também à ansiedade, mas a ansiedade pode produzir muitas doenças psicossomáticas, muitas ites, pode ser inclusive causadora de doenças mais graves, como doenças cardíacas, por exemplo, ou outras, diabetes e outras enfermidades, não é, ligada a essa articulação entre o psíquico e o somático. Ou seja, e também é possível que essa ansiedade esteja sendo controlada por meio de medicação. Isso que eu digo agora não foi visto na pesquisa propriamente dita, mas eu levanto essa hipótese em função da minha experiência com outras pesquisas em outras categorias, onde a gente identificou essas relações entre atestados, afastamentos e tipos de diagnóstico, de CAT, etc. Então, a ansiedade pode provocar problemas psicossomáticos e pode, inclusive, não é, problemas graves, e pode, ao mesmo tempo, não aparecer nenhum adoecimento em função de uma medicalização desses sintomas. Então, esses 3 sintomas, a menos energia, a alteração do sono e a ansiedade podem estar sendo medicalizados. Essa é uma hipótese que nós levantamos teoricamente a partir dos nossos estudos. Porque hoje o uso da medicação para regular o humor e regular sintoma no trabalho tem sido largamente usado. É o que nós temos visto nos estudos que nós temos feito, teses de doutorado, de mestrado, que eu tenho orientado em relação a essa medicalização. Bom, a pesquisa também, utilizamos também, foi utilizado também, foram feitas também, foram feitas questões abertas, fechadas e abertas, tá? Então, em relação às questões fechadas, foram questões, por exemplo, em relação
a própria prática de assédio, se ela existe, se ela é percebida e é percebida de forma significativa. Foram feitas questões sobre a questão de gênero e realmente as mulheres são expostas muito mais aos atos de violência em relação às situações, né, como gravidez ou outros tipos de afastamento. A questão da raça também é exposta, né, os negros mais expostos a situações de discriminação, mesmo que o número de negros não seja maioria no Ministério, mas os que existem são discriminados, é isso que a pesquisa mostrou. E essas perguntas também fechadas, que foram perguntas mais para atender a demanda mesmo da direção do sindicato, por exemplo, se a maioria das pessoas são sindicalizadas, sim, a maioria é sindicalizada, e também perguntas sobre as ações, né, os canais de denúncia, por que as pessoas denunciam ou não. Então, aparece nessas perguntas, porque são perguntas descritivas, não é possível fazer estatísticas com essas perguntas para fazer uma análise mais inferencial, para identificar o grau, não é, de variância ou de impacto, porque são variáveis que foram, não é, isoladas nesse modelo, mas diz muita coisa, como, por exemplo, que o canal aberto pelo Cine Itamaraty é procurado para as pessoas, mas também diz que as pessoas não têm não têm feito denúncia pelo medo de retaliação. Também vai apresentar uma série de especificidades sobre as questões de gênero, que vocês podem depois olhar no relatório, esses dados, e a questão da saúde, que não tá claramente explicitado nessa parte da pesquisa, mas que eu já dei aqui algumas hipóteses em relação aos nossos estudos. Então, essas questões que são mais questões descritivas ou informativas, porque existia um interesse, né, da direção em saber como estava se passando, por exemplo, a questão das ações de 2016 para agora, foram eficazes, não foram eficazes, mudou alguma coisa. Então, houve mudanças, naturalmente, e o sindicato criou esse canal de denúncia que é bastante importante, bastante útil para esse tipo de fenômeno, mas que também não é suficiente, porque as pessoas têm medo de retaliação, se procura o sindicato também. Então, há várias discussões políticas a serem feitas a partir dessas perguntas mais descritivas, informativas importantes para dar base nessa discussão. Em termos qualitativos, quer dizer, qualitativos, mas a gente não foi feita uma análise, nós colocamos num programa de análise, não foram muitas as respostas, nós deixamos um espaço aberto no final do questionário, para que as pessoas, então, ali escrevessem o que elas gostariam de escrever. Então, tivemos muitas respostas, mas não da maioria. Muitas pessoas deixou em branco, mas das respostas que nós tivemos, nós colocamos num programa de análise de dados qualitativos, que também não foram tantos dados assim, de modo que produza um resultado muito significativo qualitativamente, como foi da pesquisa de 2016, mas conseguimos tirar alguns indicadores a partir dessas escritas mais livres, não é? Que estavam no final das escalas. Então, e que as respostas confirmam o resultado das escalas. Isso é realmente incrível e mostra o quanto o que as pessoas escrevem e pensam estava alinhado com o modelo teórico que nós propomos, né? Então, o que aparece como mais recorrente nessas respostas é, primeiro, prática de humilhação, ou seja, confirma completamente o instrumento, o fator humilhação que nós propusemos, não é, na escala, para ser investigado quantitativamente. Segundo, desigualdade de gênero.
aparece claramente nessas respostas abertas. Terceiro, excesso de trabalho e pressão. Quarto, abuso de autoridade e comportamento agressivo. Olhe só, isso as pessoas escreveram, tá? Na parte em branco da pesquisa. Quinto, desigualdade hierárquica e discriminação. Sexto, dificuldade de ascensão e reconhecimento profissional. 7, isolamento. Então, esses elementos que a gente não tem como fazer muitas inferências a respeito, porque, como eu disse, as respostas foram muito curtas e não foram de todos, e aí não é suficiente o número de dado qualitativo para colocar num programa de análise qualitativa. Então, a gente registrou, deixou como parte do diagnóstico, que é o que eu vou falar agora, qual foi o diagnóstico final a partir dessa pesquisa e quais são as recomendações que nós fizemos no relatório. Nós deixamos esses 7 elementos, ou esses 7 fatores, ou condições, ou indicadores qualitativos como parte do diagnóstico, para, de alguma forma, confirmar e ilustrar os dados quantitativos. E aqui já tem um indicador importante de pesquisa qualitativa, porque a pesquisa de 2016 foi muito potente, foram quase 30 pessoas que foram entrevistadas, entrevistas em profundidades, entrevistas longas, grupos focais, e foi muito enriquecedor e fortaleceu o diagnóstico. E aqui a gente observa como é importante para que traga uma potência maior a pesquisa, a qualitativa e a quantitativa, porque as 7 fatores que aparecem, os 7 indicadores que nós analisamos a partir das perguntas abertas, confirmam exatamente os instrumentos que nós aí criamos e propomos. Bom, então, o diagnóstico final, evidentemente, que eu já dei algumas pistas, não é? É de que existe a gente pode dizer, não é? Práticas, a pesquisa permite dizer que existem predominantemente práticas individualistas de gestão, que são caracterizadas pela centralização das decisões do gestor, forte hierarquia, e forte e autocontrole de trabalho, o que vai intensificar as práticas de humilhação. E o que é a humilhação? São as ações de constrangimento, vergonha e desqualificação. Então, é isso que os servidores sofrem, é isso que os servidores sentem, é isso que eles percebem, a maioria, no sentido, a amostra que a gente estudou, que é passível de ser generalizada. Constrangimento, vou repetir, vergonha e desqualificação. Então, são esses os elementos que caracterizam de forma essencial os atos de violência praticados no Ministério, que estão absolutamente articulados, associados a um estilo de gestão individualista, egocentrado ou centralizador. E, por sua vez, esse estilo que produz essa prática de humilhação provoca o adoecimento, provoca ansiedade, que é o sintoma maior que aparece, que vai se desdobrar ou pode se desdobrar em vários adoecimentos. Vale destacar nesse diagnóstico que, além da humilhação ser a prática de violência mais constante na instituição e que atinge a todos, indiscriminadamente, a própria discriminação e a intimidação ocorre com mais força em relação aos negros, às mulheres e aos servidores com afastamento por motivo de saúde. Então, esses 3 são os que são, além de serem também expostos às práticas de humilhação, esse grupo, estatisticamente falando,
que é o grupo de risco que nós identificamos, que era um dos nossos objetivos, ou seja, negros, mulheres e servidores afastados por adoecimento no trabalho, além de estarem expostos ao modelo individualista, à prática de humilhação, eles são os que mais são expostos à discriminação e à intimidação. Então, isso que eu acabei de comentar é o diagnóstico final dessa pesquisa que nós realizamos. E como eu já tinha adiantado, não é? Em relação à pesquisa de 2016, a gente pode pensar que o modelo de gestão continua o mesmo, com algumas pioras, talvez, porque antes era discriminação e agora é humilhação para todos. Antes era discriminação para todos, agora é humilhação para todos e mais ainda, intimidação e humilhação para este grupo. A gestão coletivista ainda parece que está longe de ser o modelo de gestão do Ministério, então essa seria uma luta, um tipo de enfrentamento, tentar identificar políticas e práticas institucionais que venham, não é, a trazer mudanças nesse modelo de gestão individualista para um modelo coletivista. Em relação às outras categorias, como eu já disse, que eu venho estudando, como segurança pública, educação, saúde, previdenciários, enfim, bancários, servidor público do sistema de justiça, eu já falei, então, o adoecimento tem se agravado para todas essas categorias, sendo que a ansiedade, que é muito forte entre os bancários tem outro tipo de organização do trabalho, tem outro tipo de estrutura institucional. A instituição, as instituições bancárias são as vitrines do modo de exploração capitalista, do próprio capitalismo. E a ansiedade aparece também no Ministério, ou seja, está aparecendo ansiedade tanto no sistema de justiça, como aqui no Ministério, como nos bancários. Isso é muito preocupante, indica um possível agravamento do adoecimento que não aparece, talvez, tão fortemente em função da medicalização. Os atos de violência, então, em relação a gênero e a raça, aparecem muito mais nessa pesquisa de 2024 do que 2016, o que também é preocupante, que está piorando a questão, né, em relação às mulheres, ao racismo e ao sexismo, talvez, e a questão da humilhação, que a gente pode pensar numa cultura pela humilhação existente no Ministério. E o que eu já tinha comentado, a questão do desânimo, que foi visto fortemente em 2016, e que agora aparece a falta de energia e vitalidade em 2024. Além de que as alterações de sono e ansiedade também apareciam em 2016 e continuam em 2024 aparecendo na pesquisa como dado, né? Então, em relação às questões do assédio moral, muitas práticas foram feitas, institucionais, principalmente sindicais, mas em relação à saúde, parece que não foram feitas ainda ações potentes ao ponto de trazer mudanças, por exemplo, e baixar essa ansiedade, não é? Ou ela sair de cena, ela continua. E, bom, o que é que nós fizemos algumas propostas, a proposta super audaciosa de tentar discutir a lógica colonizadora dos modelos de gestão no Ministério, a partir de espaços, né, de discussão, de escuta, repensar essa cultura. É uma proposta mais audaciosa da nossa parte, porque envolve mudança de cultura, isso sabemos que é algo no tempo, não é? E não é tão simples, porque envolve condutas, comportamentos, valores, etc. Mas fizemos a proposta, dentro das nossas utopias, não é? Se não mudar a cultura, é difícil mudar as práticas cotidianas das relações de trabalho.
Ações de prevenção do adoecimento, aí nós fizemos várias propostas, como, por exemplo, redefinir as regras e critérios na tomada de decisão, para deixar de ser mais personalista, qualificar os gestores do Ministério para uma atuação gerencial mais ética e coletiva, integrar mais os servidores na discussão e nos destinos da instituição, e criar estratégias para prevenir, combater e até punir, se for o caso, os atos de violência e o assédio moral, construindo aí, instituindo políticas e participação de agentes externos. É muito complicado, as pessoas não vão. Veja bem, é uma questão muito. Essa questão é psicológica que eu estou dizendo, mas ela também é social, é política e é estrutural. Eu não vou chegar e dizer que estou sendo humilhado. A humilhação, do ponto de vista filosófico, existencial, é o que mais nos intimida a fazer qualquer tipo de denúncia. É algo tão, tão intenso e tão massacrante para a nossa dignidade humana que nós não saímos por aí dizendo que estamos humilhados, estamos sendo humilhados. Ainda mais no trabalho, sendo que todos são servidores públicos, o que é uma certa inconsistência, um paradoxo, um enorme paradoxo. Todos são iguais perante os direitos e deveres, não é? Trabalhistas, enquanto eles ainda existirem. Então, não é fácil denunciar, não é fácil dizer, a gente precisa de fazer realmente campanha, fazer com que isso aconteça. Não é só a punição ou a denúncia que também vai resolver, então, esse conjunto de ações, a denúncia, os canais, a punição, mas também uma tentativa de mudança de cultura, de mudança de estilo gerencial, principalmente, e por aí vai. Então, por fim, importante, né, programas institucionais, onde existe espaço de escuta, sim, é isso, eu, professora Ana, trabalho com a clínica do trabalho, com espaço de escuta, como forma de prevenção de problemas de saúde mental, e também no meu projeto na Universidade de Brasília, também no Instituto, que tem demonstrado, não é, que hoje no trabalho nós temos um problema do jogo do surdo-mudo. Eu também já escrevi isso em alguns livros meus. Então, nós vivemos o jogo do surdo-mudo. Eu faço de conta que escuto, o outro faz de conta que fala, e isso é extremamente pernicioso para a nossa saúde mental. Então, os trabalhadores que adoecem gravemente, que vão ao projeto da UNB ou que buscam a clínica do trabalho, são trabalhadores que dizem claramente: eu não fui escutado. Então, a gente não é uma questão mais hoje, como foi nos anos 70, quando eu comecei quando eu terminei meu curso e comecei a trabalhar com saúde mental, foi no ano de 1984. Então, naquela época, que ainda antes da reestruturação produtiva e ainda era o capitalismo de serviço, hoje a gente está vivendo um capitalismo numérico que se acumula com o financeiro, com o de serviço, com o industrial. Ele sempre se acumula, sempre se reproduz, ele não se renova, não é? Ele se reproduz, é realmente como a peste, como dizem alguns autores que trabalham com a crítica social. E aí, então, a gente observa, não é, que a falta de fala, não tinha voz o trabalhador. Essa voz, ela foi sendo, aspas, né, conquistada, dada e conquistada pelo movimento e pela luta dos trabalhadores, pelo movimento sindical, que teve um enorme trabalho nos anos aí 70, 80, para recompor, recuperar essa possibilidade de fala para o trabalhador. E hoje nós temos uma outra questão que está na base do adoecimento, que é não ser escutado. Então, o trabalhador, ele tem sido, a maioria, e no Ministério não era para ser assim, são pessoas que o nível de educação, né? A gente fez essas perguntas também, a questão do nível de escolaridade, desculpa, o nível de escolaridade é altíssimo, não é? E a gente observa, e a nossa hipótese de que não existe espaço de escuta parece que se confirma quando aparecem esses sintomas de ansiedade e esses atos de violência, de humilhação.
A humilhação é exatamente a absoluta ausência de escuta. Zero escuta. Então, tem aquelas, né, campanhas tolerância zero. Zero escuta é a própria humilhação. O outro não tem o direito, não é de falar, ele não é escutado, ele é ignorado, ele é desaparecido. E isso está na base do assédio moral, social, estrutural, histórico, como eu comentava. Bom, e por último, como recomendação, a divulgação dos resultados da pesquisa, muito bem, agora a direção está fazendo isso, né, nesse momento, o debate, porque o primeiro nível da prevenção é a informação. O segundo nível é o debate, a elaboração. E o terceiro nível é a assimilação do que é debatido e discutido para que seja feito a ação. Então, a prevenção não é só informativa, a gente sabe de várias campanhas para várias questões que não resolvem a questão em si. Então, não é o nível informativo é o primeiro, mas não é o único e não se deve parar nele para se buscar realmente um trabalho de prevenção ou uma mudança de cultura. Então, é preciso de ter o debate, a elaboração, a perlaboração, a assimilação, a discussão e depois as propostas de ação que, para que promovam a prevenção do coletivo, é preciso que seja feito também no coletivo. Não é? Então, eu sou defensora dos coletivos, dos espaços coletivos de trabalho, enfim, da pesquisa clínica, da pesquisa qualitativa, dos espaços de observação de saúde e das pesquisas diagnósticas, porque elas são uma primeira etapa e elas possibilitam o início de um processo de discussão, como essa pesquisa permitiu, não é? Por essa oportunidade que o sindicato me deu, por exemplo, né? E a confiança de coordenar e de contribuir também com a academia e com a construção do conhecimento. Então, eu concluo aqui a minha fala, quero deixar bem claro, registrado, né, esse meu agradecimento à diretoria por essa parceria. E aí eu penso que agora eu posso responder questões, como vocês, eu posso entrar aqui, eu não sei se eu tenho acesso ao chat, apresentação, bom, acho que não, aqui tem um relatório, estou vendo aqui se eu vou ler no chat, se dizer como é que é, porque eu não vejo os participantes, né, eu vejo só a sala do webinar. Isso. Professora, muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Eu acho que a Serane pode mediar aí as perguntas, porque é mais fácil para ela como administradora aí da página e da nossa conversa, e as pessoas podem mandar pelo chat ou podem abrir o próprio áudio e falar também, né, Gabi? Só se inscreverem, por favor. E a inscrição, acho que tem no próprio sistema, você pode levantar a mão e a Gabi vai anotando. Já entra na ordem, né? Já entra automaticamente na ordem, quem quiser falar mesmo, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar e nós teremos aí uma meia hora de perguntas disponível para vocês. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá. A gente já tem uma pergunta aqui no chat. Manuel Amaral Bueno. A pesquisa já foi ou será encaminhada à chefia do Ministério? Eu acho que, na verdade, essa é uma pergunta mais direcionada. É uma pergunta mais para a diretoria. Para a diretoria. Eu vou responder, não sei. Não sei. A diretoria, sim, a administração, em especial o SGAD e a DSE, já receberam a pesquisa e tiveram a oportunidade de lê-la completamente e tal. Nós comentamos pouco antes, inclusive, do Congresso, e a embaixadora Daniela participou do Congresso já ciente
do que tinha acontecido e de todos os resultados da pesquisa. Alguém pergunta aqui, a Juliana, o relatório completo da pesquisa será disponibilizado para os associados? Pessoal, aqui no chat mesmo eu já coloquei o relatório completo, ele está no nosso site, até vou colocar aqui o link para notícias sobre o congresso, porque lá tem tanto a apresentação, os slides, quanto o relatório completo, está disponível para todos os filiados. E para o público em geral também, né? Ah, tá. A Juliana também pergunta: os resultados estão desagregados por carreira dos servidores que responderam à pesquisa? Aí direcionado a professor. E eu tô. Ixi. Sim, nós fizemos, como eu dizia, nos dados tinha perguntas sociodemográficas, como a gente fala. Então, idade, lotação, tempo de trabalho, tempo de serviço. E esses dados todos foram coletados, mas estatisticamente, agora eu sinceramente não lembro quantos participaram de cada. Eu teria que rever o relatório, eu não tenho o relatório na minha cabeça, né, gente? Ainda bem, né? Já pensasse eu ter tudo memorizado. Ainda bem que não, né? Mas eu não estou lembrada o número o número de pessoas de cada cargo que o percentual. Eu posso olhar aqui rapidamente, ou alguém pode olhar, por favor, e me ajudar nisso, porque eu não sei, mas o que eu sei, e que é importante de ser dito agora com essa pergunta, é que não houve diferença significativa em relação ao grupo de risco, ou seja, todos estão em risco. E os que estão mais em risco foram esses grupos que eu mencionei, pessoas que tiraram atestado de saúde, as mulheres e os negros. Os cargos todos, independente do número de respondentes por cargo, que realmente isso está detalhado no perfil da amostra, no relatório, vocês podem procurar depois, e alguém pode olhar aí agora também, eu não vou conseguir achar aqui para não me atrapalhar, porque eu abri aqui, posso desaparecer daqui do vídeo, mas o número, independente do número de respondentes serem de um cargo ou de outro, ou do exterior, do Brasil, por exemplo, estatisticamente, quando a gente faz análise de variância, como é que a gente faz análise de variância? A gente pega cada fator da escala e faz uma técnica de análise em relação ao grupo. Idade, gênero, lotação, tudo isso é colocado dentro do programa estatístico e o programa, um algoritmo, vai fazer uma conta e vai dizer se houve diferença significativa, estatisticamente, na percepção daquele fator para alguma daquelas características sociodemográficas. E as únicas características sociodemográficas que se destacaram como sendo percebidas de forma diferente foram os negros, as mulheres e os que tiraram afastamento por saúde. Então, os cargos todos percebem uma prática individualista, todos percebem a humilhação e todos percebem ansiedade, o que é muito grave. Porque poderia dizer, não, quem está no Brasil não percebe humilhação, é só quem está no exterior, ou quem está... quem faz, enfim, motorista não percebe a humilhação. Então, isso seria muito bom, mas não aparece essa distinção estatisticamente significativa. A Eliane está na fila. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Complementando aí, Ana Magnólia, eu fui na pesquisa, né, para poder trazer informação.
como o nosso objetivo era identificar uma violência, uma cultura organizacional, esse mapeamento a Ana Magnólia pode passar depois para a gente, mas como ela foi dito, na amostra que trouxe realmente essa visão do todo. De 465 servidores, eles participaram da pesquisa. A média de tempo de serviço dessas pessoas é uma média de 21 anos de trabalho no MRE. A maioria foram mulheres, tá? E as práticas foram mais identificadas mesmo no exterior, tendo a Europa como um local de lotação com essa cultura organizacional mais forte. Mas a gente pode pedir, né, ao professor Emílio depois que passe para a gente apenas esse dado, mas assim, realmente o objetivo era o grupo, a coletividade. Tá bom, gente? Por isso que a gente esse dado não apareceu tão forte aqui na pesquisa. Uhum. E eu estou tentando achar aqui também os dados, né, do perfil da amostra, e eu não lembro se teve essa pergunta. Acho que sim, se você estava lotado no Brasil ou no exterior, essa tinha, mas Sim. se tinha a Se pergunta. se era diplomata, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria e servidor do PGPE. Nós colocamos também no protocolo. Procurar onde que está essa resposta aqui para essas categorias e não estou encontrando aqui no relatório. No Mas enfim, relatório não tem. a gente pode então trazer esse dado. Bom, eu até poderia perguntar para o professor Emílio. Lotação no exterior, sim, 62%. Na Europa, a maioria, mas não aparece a diferença entre diplomata e chancelaria. Não tem esse dado aqui nessa pesquisa, que eu não estou entendendo por quê, mas tudo bem. Depois a gente olha e eu passo para vocês, porque na pesquisa anterior, de 2016, foi muito evidente, porque talvez, não sei, não vou dizer nenhuma coisa que eu não tenho certeza, mas na pesquisa anterior foi muito evidente a diferença entre a chancelaria e a diplomacia. Os diplomatas e os que exercem o outro trabalho de chancelaria. Foi muito diferente e participar os dois, porque como a gente fez pesquisa também qualitativa, a gente teve vários diplomatas que participaram do nosso grupo focal. Então, e nessa pesquisa, como o foco, como a Eliane disse, não era a carreira, que talvez tenha sido um pouco mais o foco em 2016, o foco aqui era a violência, o assédio, a gente não conseguiu, mas provavelmente, se não aparece na análise de variância, é porque não é significativo. Mas o número que respondeu, isso a gente pode verificar, eu não sei porque realmente não está aqui. Porque tem a idade, 51 anos, filiados, a lotação no exterior, mas ele não tem a lotação, o cargo. Estranho isso. Ficou faltando alguma coisa. É bom. Professora, Sim, por a gente, favor. a gente pode passar para a próxima pergunta? Sim, por favor. Maravilha. A Juliana novamente. Com base nas pesquisas anteriores realizadas junto a outras instituições do governo federal, qual a tendência verificada de melhoria da situação de violência e assédio? Aí ela ainda continua. As mulheres são dos grupos mais afetados e são minoria na carreira de diplomatas e maioria nas demais carreiras. Foi possível contemplar essa questão na análise realizada? Por exemplo, em associação à questão da hierarquia? Então, na verdade, aqui são duas perguntas, né? Juliana, até fica o convite, se você quiser abrir o seu áudio também, conversar com a professora, fica à vontade. Eu estou vendo aqui a Juliana.
Pois então, Juliana, é isso. Em relação às pesquisas anteriores, a tendência parece que é piorar. É terrível falar isso, mas, por exemplo, o sistema de justiça, o bancário, o sistema de justiça, servidor público de uma forma geral, está ainda complicado. O que eu penso que houve de mudança, ao meu ver, primeiro, é o debate mais explícito sobre o tema. Segundo, a tentativa de fazer algumas regulamentações, legislações e política. Então, o próprio sistema de justiça tem uma política, o CNJ. Então, eu percebo que existe uma intenção, me parece, uma vontade política de que essas situações de violência e de assédio sejam realmente enfrentadas, seja através da criação de comissões, de comitês, de canal de denúncia, seja através do fortalecimento do sindicato. Então, eu penso que existe um movimento que seja possível que amplifique as denúncias para que realmente o fenômeno tenha visibilidade. Então, eu penso que a visibilidade ao fenômeno, isso sim, eu acho que existe, que está mudando, né? E acho que isso também foi um trabalho que o sindicato fez ao longo desses anos, depois da pesquisa de 2016, dar visibilidade ao fenômeno, explicitar, mostrar que ele existe. Então, isso eu acho que sim é uma mudança. Agora, já em relação a mudar a situação mesmo, que provoca, eu acho que piorou. Então, é o paradoxo. O modelo de gestão, eu tenho impressão, mas a pesquisa mostra que o modelo é o mesmo, o individualista. Então, a gestão, eu penso que só piora em relação à vigilância, à pressão, a controle, a ausência de pessoas para fazer o trabalho, sobrecarga, etc. Mas os canais de denúncia e a visibilidade do fenômeno aumenta. O que isso vai dar, eu não sei, mas, ao meu ver, se não mudar o modelo de gestão, essa visibilidade, não sei que efeito ela vai produzir, porque as pessoas não vão conseguir denunciar, porque se o modelo de gestão é de opressão, não tem como você fazer a denúncia. E se a comissão que foi criada é uma comissão, como eu escutei uma pergunta, há 2 semanas eu fazendo uma palestra para a FENAJUF, que é a Federação do Sistema de Justiça, sobre a questão da hiperconexão. Era outro tema, mas se falou, evidentemente, também dessa questão da violência. Claro, a hiperconexão passa por isso também. E pela gestão. E uma pergunta que apareceu assim no chat como a sua, de um servidor público, foi: como que nós vamos ter confiança nas comissões se os próprios assediadores fazem parte da comissão? Eu recebi essa pergunta no chat, desse jeito. Eu estou só reproduzindo a pergunta que um colega seu, servidor público do Sistema de Justiça, fez numa palestra na FENAJUF, desse formato que eu estou aqui agora. Mas é o que eu penso também. Aí já o pessoal do sindicato aqui, com quem já conversei, já sabe que eu também questiono muito isso. Então, tem essa questão de dirigentes e ainda do próprio órgão, né? Exatamente. Além de que a gente também já identificou, e eu já escutei, são muitas palestras como essa que eu tenho feito, muitas. E sobre assédio moral foram inúmeras, centenas talvez. E eu já escutei também questões relacionadas ao assédio no próprio movimento sindical. O assédio entre as mulheres. Então, por isso eu comecei falando que a questão da violência ela é estrutural, ela é histórica, e ela se reproduz nas diversas relações institucionais. Então, eu acho que tem amplificado a visibilidade do fenômeno, mas sem mudanças na cultura ou no modelo de gestão, eu não sei aonde chegaremos com essa visibilidade. É uma questão que eu me faço, tá? Sobre a sua primeira questão. A segunda... pois é, eu teria que, agora eu fiquei super curiosa, mas eu não tenho como fazer isso aqui agora,
poderia passar um áudio para o professor Emílio e dizer, me fala, por favor, olha, entra lá no nosso banco e me diz quantas mulheres diplomatas, ou que não foram tantos assim, porque se tivesse sido expressivo esse número, talvez tivesse tido impacto na análise de variância. Como não teve, não deve ter sido um número expressivo, ou mais ou menos foi equilibrado. Tá? Então, mas evidentemente que as mulheres são minorias e os negros também, e são os grupos de maior risco. Aí tem a questão, volta para a questão histórica, social, racista e sexista que nós vivemos ainda no Brasil, não é? Então, agora, já a associação entre a carreira, ou a questão, né, da hierarquia e da carreira, realmente essa pergunta não foi feita nessa pesquisa. Mas na pesquisa de 2016, pelas análises qualitativas, isso é muito evidente, Juliana, que acontece. As mulheres afetadas, elas são minoria elas são maioria em relação a outras carreiras do que diplomata, então elas ascendem menos a diplomacia por uma série de questões e critérios que também passa pela questão de gênero e sexista. Além disso, existe essa associação evidente e clara entre o assédio, a hierarquia e o acesso das mulheres à hierarquia. Então, na pesquisa qualitativa, isso está identificado. Acho que também vocês podem disponibilizar o relatório 2016, não sei. Mas nessa pesquisa nós não dedicamos um item específico nessas perguntas abertas a essa questão da hierarquia. Mas o que eu coloco aqui é comparar. Eu entendo que a proporção, por exemplo, de mulheres que responderam à pesquisa pode ser diferente da proporção de mulheres que existem em relação ao total de funcionários do Ministério, e diferente em relação à proporção que existe em cada carreira, se você for olhar. Porém, eu pergunto se vocês fizeram um tipo de acariação, assim, de comparação, fizeram essa associação entre o resultado da pesquisa com essa distribuição proporcional no total das carreiras, independentemente de quem respondeu ou não. Mas olhou o resultado da pesquisa e falou, tá, mas as carreiras são caracterizadas dessa forma, portanto, daí daria para tirar algum tipo de conclusão ou de recomendação e tal. Não tem uma questão direta em relação a essa, porque aí você está falando de uma amostra estratificada. Nós trabalhamos com amostra de conveniência. A nossa amostra, ela é uma amostra onde as pessoas, a gente envia um link e as pessoas respondem à pesquisa. Depois, nós já fazemos a análise da margem de erro para que a gente possa generalizar esses dados para a categoria. O que você está dizendo, ou pensando, ou demandando, é uma pesquisa de amostra estratificada. É possível de ser feita, sim. Não foi essa, poderia ser outra. De tentar ver quantos são diplomatas, quantos são em outras carreiras, fazer a proporção de cada um, e aí enviar o link para aqueles grupos que foram ali estratificados. Desculpa, não é isso a minha pergunta. A minha pergunta eu entendi como foi feito. Foi livre, e aí a quantidade de mulheres, que eu estou usando o exemplo de mulheres aí, a quantidade de mulheres que responderam ficou sem governança, né? Foi uma resposta voluntária. Mas eu pergunto se ou foi possível fazer algum tipo de análise olhando o que saiu da pesquisa, mas aí olhar para como as carreiras são estruturadas e a porcentagem, por exemplo, no caso, como mulheres foram os principais grupos afetados, eu pergunto, foi possível tirar algum tipo de conclusão, considerando que, sei lá, na carreira de diplomata elas são, não sei, acho que menos de 20%, assim, é bem pouco. Na de oficiais de chancelaria já é, tipo, acho que maioria. Na de assistente eu não tenho certeza, mas deve ser a mesma coisa. E se a partir daí seria possível tirar alguma conclusão, porque apesar da amostra não ter sido estratificada, já deu para saber que as mulheres são mais afetadas. E os outros grupos lá de pessoas que tinham testado e tal. Tá, eu entendi. E foram, olha, de respostas, foram 53% foram mulheres que participaram, somando 53 em relação a 100, foi quase igual a participação de homens e mulheres.
nesse sentido, homens e mulheres geral. Agora, essas 53% de mulheres eram de que cargo? Esse dado é possível que esteja no banco, mas ele não está no relatório. E eu não tenho certeza se está no banco. Aí, realmente, eu teria que perguntar para o professor Emílio. Então, porque ele que manuseia o banco de dados, não sou eu. Então, esse dado a gente não está com ele aqui no relatório. Se das 53 mulheres, quantos por cento são diplomatas e que responderam à pesquisa? Eu penso que talvez a gente possa identificar se houve a pergunta se era diplomata ou não, que eu acho que houve. Então, eu vou verificar isso, fico com essa tarefa, para depois a direção, a Eliane, a direção, passar para você, mas também incluir no relatório essa caracterização. Então, porque realmente eu não consigo lhe dizer agora com certeza. Eu Porque, preciso. assim, olhando o que me parece como pessoa que não entende de método de pesquisa, de estatística e tudo isso, Sim, olhando né, o que você explicou, eu olharia assim, bom, o Ministério tem essa questão, né, de hierarquia rígida utilizada nas mais diversas situações, e temos o caso de mulheres mais afetadas pela violência. No entanto, as mulheres são maioria nas carreiras que não são carreiras que têm qualquer poder hierárquico, que são as isso. carreiras de oficial de chancelaria e assistente de chancelaria. Portanto, Aham, daí depreende-se que, provavelmente, as mulheres, não que as diplomatas não sofram violência, né? As diplomatas as que não são mulheres. diplomatas, Porém, a provavelmente, maior parte, pois é, mas claro. desse grupo que é dos mais afetados, a maior parte está concentrado nessas outras carreiras, né? Que são subordinadas por razões culturais da Isso, organização. Essa isso. seria a minha leitura. Não, a E a sua partir leitura está correta. daí, que Isso, a vontade gente haveria de realizar medidas para mudar isso? sim, a gente pode fazer essa leitura já independente desse número, qualitativamente, porque se a maioria não é diplomata, evidentemente que, e 53% respondeu, evidentemente que as que não são diplomatas sofrem mais esse tipo de violência. Mas o que a pesquisa diz é que as diplomatas também sofrem. Também só. É isso Sim, que é. já testemunhei. Então, fazer essa estratificação pode ser interessante, mas pode também não ser no sentido da gente personificar os grupos. Em que sentido eu digo isso? Que a questão da violência é uma questão institucional. Ela está atingindo a todos. A humilhação, estatisticamente, aparece significativa para todos que responderam à pesquisa. Homens, mulheres diplomatas, mulheres não diplomatas, para todos percebem a humilhação. Esse é o dado mais potente e mais alarmante dessa pesquisa. É que, independente de estar no Brasil, de estar no exterior, de ser homem, de ser mulher, de ser diplomata ou não, a humilhação é percebida nessa instituição. Isso em si mesmo é muito grave e isso em si mesmo demanda uma ação de curto prazo imediata. Aonde? Nesse modelo de gestão individualista, machista, sexista, racista, é isso? E na discussão e no debate dessa cultura, está na hora. Está na hora dessa cultura ser debatida. Mesmo que talvez as mulheres que são diplomatas sofram menos, mas não é tão fundamental nesse sentido dessa quantificação, porque todos sofrem humilhação, inclusive os homens, que é quase a metade da amostra. A gente não pode esquecer isso. A quem respondeu a pesquisa não foi só mulheres, que a maioria pode realmente não ser diplomata. Esse dado realmente eu vou atrás dele. Mas os homens também responderam a pesquisa. Essa não é uma pesquisa respondida só por mulheres. E um próprio homem que respondeu, que é esses 47%, ele também percebe que as mulheres são as mais discriminadas.
Professora, É desculpe muito interrompê-los. que a gente precisa de tratar da questão institucionalmente, criando ações que atinjam a todos. Professora, Diga. só desculpe interrompê-los, mas o nosso tempo já se esgotou. E a gente ainda tem uma última pergunta para responder, para finalizar, tá? Eu aqui debatendo. Sem problemas, a discussão está muito rica, né? A Ellen pergunta, na verdade, é uma pergunta que pode se estender aí também à diretoria, que institucionalmente falando, como se dá o salto do debate para as propostas de ações preventivas do adoecimento? Realmente, como eu comentei, o primeiro passo é esse. Por exemplo, o debate aqui que eu já estou fazendo com a Juliana precisa de ser feito, talvez criar grupos de trabalho, talvez criar pequenos grupos para se debruçar sobre a pesquisa, verificar o que tá faltando, o que está em dúvida, nos pedir e continuar esse debate é o primeiro nível. Agora, para as propostas de ações preventivas, aí já é um salto que envolve uma articulação política com a instituição, porque vai implicar em programas de saúde, em programas de acompanhamento psicossocial, em programas de gestão de pessoas, que aí não é nesse âmbito, porque o meu papel foi sugerir para a ação sindical, a ação institucional, aí o sindicato, a partir dessa discussão com a categoria, pode levar essas propostas. A própria categoria pode dar, a partir desses debates, eu diria, o que pode ser feito. A gente tem trabalhado no âmbito da mesa setorial assuntos que contribuem para, vamos pensar assim, a gente um dia plantou a semente, hoje a gente está regando. Fruta ela não deu ainda e talvez demore um pouco para dar uma árvore frondosa. Mas no âmbito das mesas setoriais, a gente tem trabalhado vários assuntos nesse sentido e nas reuniões com o SGAD e DSE também, falando de assuntos que se referem à prevenção, ao assédio e à discriminação o tempo todo. Então, assim, a pesquisa em si, ela vem para nos servir de reforço e fundamento para tudo que a gente tem pedido. A gente não está pedindo porque me deu vontade de pedir, a gente está pedindo porque é uma necessidade de fato, e todos sentem isso, todas as carreiras passam por isso, umas menos, outras mais, obviamente, mas é isso. Eu acho que no que é possível fazer neste momento, e a gente tem assim, uma grata surpresa de ter uma administração que, hoje em dia, é muito mais receptiva aos nossos pleitos. É lógico que a implementação ela é mais sofrida, porque não depende só de uma ou duas pessoas. Mas a gente tem trabalhado, e é isso. Aqui é isso, é trabalhar diariamente, incansavelmente, sem parar, porque cada dia se dá um passinho. Um dia um passinho pequeno, um dia um passinho maior, um dia não tem passo, mas não deixar de trabalhar. É só se reconstrói a cultura do ambiente de trabalho com muito trabalho. E é justamente nisso que a gente tem que pensar. A gente está tentando mudar uma cultura centenária de uma instituição muito atrelada à tradição e tradições bastante ruins, inclusive. Então, eu acho que é um trabalho que começou há algum tempo, está se intensificando agora e não pode parar. Essa é a maior importância de tudo. É um trabalho que não pode parar. E esse tipo de coisa, a palestra, a pesquisa, a palestra depois, o congresso que a gente fez, que foi um marco definitivamente, são aqueles pontos importantes que nos dão muita força nessa batalha. E quanto mais envolvidos os colegas estiverem nisso, melhor. Quanto mais esclarecidos, quanto mais conhecimento tiverem, menos medo de denúncias e tal, é que a gente vai ter uma melhoria ainda mais rápida, né? Eu gostaria de complementar o que a Ive falou também, que olhando já agora o cenário maior, né?
em breve, aí talvez no final de junho, início de julho, o governo federal vai divulgar o decreto com o plano, com a política, o plano de enfrentamento ao assédio, à política, que deve ser uma política que vai ser, que vai reger, né, essa questão da violência no ambiente de trabalho, e cada órgão vai implementar, né, a sua política. Na mesa de negociação temporária solicitada pelo Síndico Itamaraty, foi a primeira mesa no Serviço Público Federal. Essa política, a gente está esperando, né, o decreto ser publicado para a gente realmente identificar as diretrizes para negociar mesmo com o Ministério a política, sua implementação, e mais do que a sua implementação, né, gente? A real mudança de cultura, da cultura organizacional, enfrentar mesmo por meio de ações efetivas, muito diálogo, realmente mudar a cultura não é uma coisa rápida. Nós estamos num processo na sociedade em relação a esse tema, e o Congresso, tanto a nossa participação no GTI, né, Ive, como no Congresso Internacional, que para a gente foi foi um sucesso. A gente identificou que nós não estamos sozinhos. Tanto é que no momento em que nós apresentamos as amostras, né, o resultado, a gente ainda virou e falou assim: qualquer semelhança não é mera coincidência, porque todos os servidores públicos passam pelos mesmos problemas, o que indica, sim, que nós temos uma questão cultural, não só no Itamaraty, mas também em outros órgãos, né? Então, assim, é importante caminhar, e estamos prontos para fazer esse caminho e esse trabalho. É isso que é importante, e o nosso espaço de escuta dos servidores, dos filiados, está sempre aberto aqui. A gente faz diariamente atendimento por meio do núcleo, orientações, e uma coisa que a gente já colocou aqui como estratégia é que a denúncia, ela é um fim em si mesma. E para que uma denúncia ela seja realmente assim efetiva, é importante que os servidores nos procurem aqui para a gente poder colaborar na instrumentalização dessa denúncia, além do acolhimento, que é feito também pela doutora Cláudia Chacon, acompanhamento psicológico. E no fundo, né, assim, eu saio dessa palestra, doutora Magnólia, sempre aprendendo com você, que essa questão da zero escuta, ela é um fator, assim, determinante para a mudança das relações, porque embora tenha esse espaço de escuta no Síndico Itamaraty, embora tenha o espaço de escuta institucionalizado já no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, que já está trazendo ações concretas e efetivas, o que nós percebemos é que o ambiente de trabalho ainda não tem a escuta. Tá? Então, gente, é isso. Como disse a Ive, um passo de cada vez, vamos trabalhando juntos, unidos, e vamos em frente. Abrir aqui o meu áudio. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Ive, quer finalizar? Eu só queria agradecer novamente a professora e a todos que participaram dessa palestra. Eu acho que é cada vez melhor ver pessoas interessadas em conhecer mais e participar desse processo. E vamos lá, vamos seguir, vamos juntos. Um bom dia a todos. Voltamos a nos falar em breve, professora. Obrigada, bom dia. Só lembrando, pessoal, lembrando não, né, informando que a gravação dessa palestra estará disponível mais tarde no nosso canal no YouTube, tá? E no nosso canal do YouTube também tem
toda a gravação do conteúdo do congresso, com a apresentação desse mesmo estudo, syndicasts também com o tema de assédio, nós temos 2 programas muito especiais sobre o tema, então visitem o nosso canal no YouTube também. Certo? Muito obrigada. Obrigada, professora, e um bom dia para todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.